qual o caminho que você percorre para tirar lições práticas do texto sem correr o risco de falar algo que a Bíblia não diz? E ela pergunta se você usa alguma metodologia específica. E aí, também sobre essa questão, o Clayton está perguntando o que o senhor considera ser os elementos ou características de uma aplicação do texto fiel às Escrituras e, ao mesmo tempo, contextualizado de forma prática à vida dos ouvintes. Tá, vamos tentar. Eu acho que tem algumas perguntas que você faz ao texto que já te ajudam a entender as coisas. Então, por exemplo, a gente sempre sugere que quando você está no processo de interpretação, de entendimento, tem algumas perguntas que você tem que responder. Por exemplo, o que esse texto me ensina sobre Deus? Ensina alguma coisa sobre Deus? Essa é uma. Outra, o que esse texto me ensina especificamente sobre o Redentor? Sobre a pessoa ou a obra de Cristo? Outra pergunta, o que esse texto me ensina sobre a vida do homem rebelde, caído contra Deus? E a quarta, o que esse texto me ensina sobre a vida cristã? Então, se você conseguir responder bem essas 4 perguntas, você já vai ver que tem um caminho mais mastigadinho aí para você chegarem a aplicações. A gente nunca quer fazer aplicações ilegítimas, óbvio que não. E essa é uma linha, muitas vezes, tênue entre você contextualizar e você acabar indo por um caminho ruim. Então, uma forma que eu sugiro de você pensar em aplicações legítimas é o seguinte. Muitas vezes, os textos bíblicos, eles estão lidando com princípios gerais, mas aplicados a uma situação específica ali do texto. Eu vou dar 1 ou 2 exemplos depois para ficar mais claro, tá? Mas é um princípio bíblico aplicado a uma situação. O que você pode fazer é tentar reduzir aquela situação à sua questão mais geral, para uma vez que você reduza a questão mais geral, você possa aplicá-la a situações específicas dos seus ouvintes. Calma, eu vou explicar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Recentemente estava pregando em Abacuque, né? A gente fez exposição de Abacuque inteirinho. Então, coube a mim pregar ali no capítulo 2, verso 18 a 20, que Abacuque tem diversos ais. E um dos ais que ele traz é o ai contra a idolatria. Então, vou ler aqui, verso 2:18. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, para que serve a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda, ai daquele que diz para a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Esse que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então veja, Abacuque estava falando contra os idólatras, contra a gente que literalmente pegava um pedaço de madeira e se dobrava diante daquele pedaço de madeira depois de esculpi-lo, ou cobri-lo com metal precioso, ou qualquer coisa assim. Então veja, a situação específica com a qual Abacuque estava lidando, qual era? O povo do Senhor estava seguindo falsos deuses. Literalmente. Agora, como que eu reduzo isso a uma situação geral? A situação geral é idolatria. Isso é um tipo de idolatria, o que eles estavam fazendo aqui. Então, eu posso, quando for aplicar esse texto aos meus ouvintes brasileiros do século XXI, talvez eles não estejam literalmente, como Israel fazia, pegando pedaço de madeira por aí e botando no quarto e se dobrando perante ele. Talvez estejam, tá? Mas provavelmente não. Entretanto, se eu reduzir o princípio do que Abacuque estava combatendo, que era idolatria, não somente a idolatria daquele jeitinho, mas idolatria como um todo, eu posso pegar esse princípio agora e mostrar para as pessoas que hoje, no Brasil, no século XXI, elas estão servindo falsos deuses do mesmo jeito que Israel servia. Podem ser deuses mais sofisticados, talvez até nem sejam, mas o mesmo princípio segue valendo. Tá? Então esse é um exemplo. Deixa eu tentar trazer um outro que ajude. Esse aqui é para o sermão que eu estou preparando para pregar domingo, então ainda está meio cru, tá? Me desculpa aí. Vou pregar em Sofonias. A gente acabou, Abacuque está em Sofonias 2 agora. Sofonias 2, de 8 a 11. Abre aí, vai. Você nem sabe achar Sofonias, né? Corre aí, vai, acha aí. Sofonias 2, de 8 a 11. É o texto que eu vou pregar domingo de tarde na igreja.
o profeta diz assim, eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtiga, poço de sal, assolação perpétua. O meu povo o saqueará, os sobreviventes da minha nação o possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Então veja, eu preciso primeiramente entender e explicar a situação original. O povo do Senhor anda aprontando, Deus já disse que está vindo juízo sobre o povo do Senhor, a coisa vai ficar feia. Mas ele também vai fazer denúncias diversas contra os povos ao redor de Israel, que tinham diversos pecados. No caso de Moabe e Amon, você lembra da história desses dois povos? Foi aquela história maluca de Ló. Depois que Ló saiu de Sodoma, a mulher dele virou uma estátua de sal, como você aprendeu na música, e Ló foi para uma caverna com as suas duas filhas. O que suas duas filhas fizeram? Deram porre no pai, dormiram com ele, engravidaram dele, e o filho de uma é o que dá origem aos Moabitas, e o filho da outra é o que dá origem aos Amonitas. E a história de Israel mostra pra gente que esses dois povos viviam arrumando confusão com Israel. Moabe, por exemplo, tentou contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Amon, diversas vezes em 1 Samuel e 2 Samuel, tenta envergonhar o povo do Senhor. Lembra uma situação em que um rei perverso manda raspar a barba dos israelenses, aquela confusão toda, era essa turma. Então, veja, é um longo histórico de zombaria e escárnio contra o povo do Senhor. Então, eu tenho que entender isso. Tá, mas como é que eu aplico isso? Nós não somos exatamente Israel e Moabe está muito longe. O Moabe não está zombando da igreja presbiteriana Semear, que é a igreja que eu pastoreio. Como é que eu vou aplicar isso para eles? Eu tenho que reduzir isso ao princípio mais basilar. O princípio mais basilar é o seguinte: o Senhor tem o seu povo. Naquele tempo, Israel. Hoje, quem é o povo do Senhor? O povo do Senhor é a sua igreja, o Israel espiritual. A Bíblia faz essa conexão. Nós somos o Israel hoje. Tá, não existe mais Moabe e Amon desse jeito? Ok. Mas temos em nosso tempo muitos que zombam de nós. Muitos que, tendo uma origem comum a nós, zombam de nós. Zombam do Senhor e do seu povo. Por exemplo, eu estou explorando a ideia, ainda estou pensando, tá, Pedro? Depois você me ajuda. Mas eu estou pensando, por exemplo, tá, Moabe e Amon eram povos que tinham uma origem similar a dele, era parentesco com Abraão. E eles desfrutaram de várias bênçãos da associação com Abraão, não é verdade? Talvez você se lembre, o próprio Ló foi resgatado por Abraão, certa vez que ele foi sequestrado. Abraão foi lá e livrou a cara dele. Eu estou pensando o seguinte, hoje em nosso tempo aqui no Brasil, nós temos muita gente que zomba do povo do Senhor e que é gente que desfrutou de bênçãos de estar de alguma forma associado ao povo do Senhor. Sejam literalmente parentes de crentes que experimentaram coisas boas de um parentesco com o povo do Senhor, mas que zombam. Sejam descrentes que experimentaram coisas boas da civilização ocidental construída sobre uma cosmovisão cristã, mas que zombam do povo do Senhor. Então eu estou tentando explorar isso, tentando aplicar como que isso aqui se dá de uma forma parecida hoje. Não é espiritualizar e dizer Amon hoje são tais pessoas, Moabe hoje são tais pessoas. Não é isso, mas é tentar reduzir ao princípio comum. O princípio comum é aqueles que acham que vão se dar bem sobre o povo do Senhor, zombando deles, no final das contas, serão destruídos. E quem vai herdar essa terra não são os inimigos de Deus. Quem vai herdar essa terra são os mansos, os que amam o Senhor. Então são tentativas aí de tentar levar a aplicações mais profundas, que lidem com o texto no seu contexto original e, ao mesmo tempo, mostrem os mesmos princípios, as mesmas ideias hoje em dia.